No dia 9 de julho, Marcelo Arruda, que era filiado ao PT, foi assassinado em Foz do Iguaçu no meio da própria festa de aniversário. O Marcelo Arruda era fã do Lula e fez uma festa temática cheia de referências ao ex-presidente. O assassino entrou na festa atirando e gritando: "Aqui é Bolsonaro". De acordo com as informações que a gente tem até agora, o assassino ficou irritado com o fato de a festa fazer uma homenagem justamente ao Lula. Esse é mais um episódio de violência política, uma coisa que tem acontecido cada vez mais no Brasil, infelizmente. Segundo o Observatório da Violência Política Eleitoral, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2022 aconteceu um aumento de 32% nos casos de violência motivados pela política. Para o observatório, violência política é qualquer ato de ameaça, agressão, homicídio, atentado, homicídio de familiar, sequestro e sequestro de familiar, cometido contra lideranças políticas, como era o caso de Marcelo Arruda. Em 2022, 40 pessoas foram assassinadas por motivos políticos. E por que isso tudo está acontecendo? Nas redes sociais teve gente que culpou a chamada polarização da política. E o que seria essa polarização? Seria a divisão que acontece no Brasil, na qual uma parte das pessoas é a favor de um certo candidato, como o Bolsonaro, e a outra parte é a favor do Lula, do outro candidato. Ou seja, polarização, um lado contra o outro. Ou será que nesses casos não é correto falar em polarização e sim em radicalização e extremismo de um dos lados? Para entender isso melhor, o Me Explica conversou em fevereiro com Carlos Melo, cientista político e professor do INSPER. A entrevista foi editada para a gente focar mais nessa questão da polarização. Mas você também pode ver a entrevista completa clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Sem falar ainda dos nomes, né? Mas como é que a gente pode identificar os extremos na política? O que faz de alguém ser extremista? A política, em tese, ela é uma arte do diálogo, uma arte da coordenação, uma arte da articulação e, portanto, é uma arte do ouvir, do negociar, né? O que é extremo? É quando o sujeito não ouve, não negocia, e que tem uma visão de mundo muito particular e não há acordo, não há negociação com ele em relação a isso. Então ele se torna um extremista dos seus pontos de vista. A gente ouve falar muito que o Lula e o Bolsonaro, por exemplo, têm extremos opostos. O senhor concorda com isso? Isso é uma verdade? Então, se você pegar uma esquerda que está no PT ou fora do PT, até poderia ser, né? Mas quando se trata do Lula, veja aí agora essa questão toda em torno da possibilidade de uma chapa com Geraldo Alckmin. Não é extremista quem faz um movimento, uma inflexão como essa ao centro. No governo do Lula, houve muita negociação e nunca se colocou em questionamento a democracia. Embora tenha tido alguns momentos mais abrasivos com relação aos meios de comunicação e etc., tal, né? Desde sempre aquela possibilidade de se fazer um conselho dos meios de comunicação, mas isso não prosperou e não houve questões desse tipo. Então é uma injustiça você comparar esse tipo de postura com o Jair Bolsonaro, né? Por exemplo, se eu dei a negociação como exemplo da política, o que é o negacionismo? O negacionismo é simplesmente negar o outro, negar a visão do outro, é insistir numa visão de mundo, numa postura, seja em relação às vacinas, seja em relação à circunferência da Terra, seja em relação ao que você quiser, mas é firmar uma posição e não arredar o pé dali, não ser capaz de transigir em negociações a partir dali. Então, me parece que são duas perspectivas muito diferentes. Para esses dois políticos, é bom ter essa ideia de um adversário, né, de um inimigo, né, pensando na metáfora das histórias em quadrinhos. Você precisa de um inimigo se você quiser aparecer para os eleitores como se você fosse super-herói? Na política, é sempre bom quando você pode escolher o inimigo, né? Quando você não pode escolher, quando ele se impõe a você, né, é muito ruim.
não é? Então, vamos lembrar de Tancredo Neves, né, em 1985, quando se imaginava que Paulo Maluf pudesse retirar a sua candidatura e o governo militar apresentar um outro nome, né, seria Aureliano Chaves ou Mário Andreasa, o Tancredo foi à imprensa e fez elogios ao Maluf, né, dizendo que o Maluf tinha uma candidatura consistente. Mas por quê? Porque ele queria enfrentar um Maluf no colégio eleitoral que seria mais fácil para ele. Nós estamos falando de Tancredo Neves, um conciliador por excelência, né, que escolheu adversários. Então, escolher adversários, seja o Lula escolhendo o Bolsonaro ou o Bolsonaro escolhendo o Lula, me parece que é do jogo, é natural. O problema está naqueles que não conseguem, né, definir os seus adversários porque alguém já ocupou esse espaço. Mas, pelo menos para mim, né, a política brasileira, nesses últimos tempos, ela parece sempre muito polarizada, né? Durante muito tempo, o PT contra o PSDB, né? E nesses anos mais recentes, o Lula e o Bolsonaro, na verdade, o PT e o Bolsonaro. De alguma forma, isso tem alguma relação com o modelo americano, em que tem dois partidos fortes, mas aqui, ao invés de focar em partidos, a gente foca em pessoas, sempre buscando uma polarização? Vamos entender primeiro a polarização PT-PSDB. Ela, na minha interpretação, ela foi uma falsa polarização. Porque, pelo menos, o PSDB de origem, né, sempre foi muito parecido com uma ala moderada do PT. Né? Vamos lembrar que Lula, em 1978, já que eu voltei tanto atrás, vou voltar de novo, ajudou na campanha de Fernando Henrique ao Senado. Né? Muitos daquelas pessoas que fundaram o PT e que fundaram o PSDB estiveram juntos, ou no movimento social, né, ou no antigo MDB. O que houve ali foi disputa eleitoral, a começar por São Paulo, né, onde não havia espaço para conciliação e tirar dali um candidato. Você tinha 2, 3 candidatos que sempre iam disputar, e PT e PSDB disputaram poder. Mas eu não vejo, na essência, embora possa haver diferenças de estilo, mas eu não vejo na essência algo polarizado, que você possa dizer, né, nesse sentido. Ainda que nós tenhamos tido momentos muito complicados, e para mim foi sobretudo aquela eleição de 2014, entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Os dois, de fato, radicalizaram, nem Aécio reconheceu a vitória de Dilma, e nem Dilma soube fazer um discurso da vitória, né, agregando, compreendendo a natureza da sua vitória, que foi por muito pouco, e tentando juntar o país. Eu acho que ali pode-se falar um pouco mais, mas disputas entre José Serra e Lula, Fernando Henrique e Lula e Geraldo Alckmin, não dá para dizer que são disputas polarizadas, não do ponto de vista político, pode ser eleitoral. Isso não é verdade em relação ao petismo e ao bolsonarismo. O petismo e o bolsonarismo, de fato, né, você tem ali uma polarização política, de visões de mundo distintas. Não vamos nem discutir aqui quem está certo e quem está errado, porque a sua pergunta não vai nessa direção. Mas você tem aqui uma polarização de visões de mundo mesmo, né? de muito estranhamento. Um lado não consegue compreender o outro, né? Não consegue sequer ouvir o outro. Então, ali sim, nesse caso sim há uma polarização. Não acho que foi o caso de PT e PSDB na época, e quero dizer para você que dá até uma certa nostalgia, né, daquela polarização entre Lula e José Serra, por exemplo. Lula e Fernando Henrique, por exemplo. Projetando como vai ser o Brasil no final do ano, pós-eleição, o senhor vê alguma possibilidade dessas visões diferentes de mundo se aproximarem em alguma situação, ou a gente ainda vai viver alguns anos muito divididos? São concepções de mundo muito distintas, né? E numa democracia, quem perde não desaparece, continuará existindo, né?
E claro que a gente não tem bola de cristal para saber quem é que vai ganhar e quem vai perder. O que eu posso te dizer é que quem perder vai continuar existindo e vai tentar se organizar, né? Portanto, eu não vejo uma possibilidade de conciliação, eu não vejo sequer sinais como houve no Chile recentemente, né, onde também foi uma eleição polarizada, mas que o candidato derrotado fez um gesto, né, em direção ao vencedor, inclusive se colocando à disposição para conversar e para ajudar. Eu não vejo, infelizmente, essa hipótese no Brasil no final desse ano. Gostou do vídeo? Gostou da entrevista? Compartilhe, deixe o seu like. Ficou com alguma dúvida, quer sugerir um entrevistado? Faz um comentário aí embaixo. E claro, não esquece de se inscrever para não perder nenhuma novidade do Me Explica. A gente se vê em algum vídeo por aí.